Gaveta foi lá, fez a parte 2 do vídeo dele, e como eu gosto muito da Discord, bora reagir. Olá, pessoas, tudo bem com você? Calma aí, antes de qualquer coisa, deixa eu voltar um pouquinho, porque esse Gaveta tá muito estranho. Não sei se fui só eu. Caramba, não, tá muito estranho isso, cara. Isso foi feito numa IA. Nossa, isso foi muito feito numa IA. No último vídeo eu comentei, né? O Gaveta, assim, claro, é óbvio que ele usa inteligência artificial, ele já comentou sobre isso, né? Mesmo que talvez não seja necessariamente ele, né? Porque ele tem uma equipe de edição de vídeo e cinema. A questão é que no último vídeo ele tinha feito aquele meme do David Jones em que ele fala: zerei todos, joguei todos, zerei todos. E ele tinha refeito com inteligência artificial, o que eu achei meio estranho, né? O meme já existe na internet, pra quem pode ver cá. E o uso de inteligência artificial é bem constante do Gaveta, né? Assim, cada um tem sua filosofia sobre isso. Eu tenho a minha, eu não uso pra nada de gerar imagem ou vídeo, porque simplesmente eu acho uma putaria. Mas o Gaveta, ele é mais conivente com isso. Tanto que ele usa no Jabá, né? Aquele bichinho dançando, ele faz de IA hoje em dia. Antigamente ele fazia render até onde eu sei. Mas essa imagem, eu tenho certeza que é de IA, primeiro, porque além do Vale da Estranheza no olho dele, a resolução dessa parte do vídeo tá muito baixa. Dá pra ver o quadriculado. Tá muito IA, isso aqui tá muito no Vale da Estranheza. Parece que ele gravou esse vídeo, tacou no Gemini ou qualquer IA que faça edição de vídeo e falou: coloca um chapéu de burro na minha cabeça. Honestamente, é isso que parece pra mim. Eu não vou ter certeza se é de IA ou não, mas, assim, 90% de chance de ser, tá? Mas muito alta chance mesmo. Tudo bem com você? Seu animal! Seu merda! Tá bom, Não, tá vendo? Olha a diferença do rosto dele aqui pra Olá, essa, pessoas, essa coisa aí. Mano, é muito diferente, não tem como. seu animal! Seu merda! Tá bom, eu acho que eu já entendi. Agora, depois que eu li muitas coisas, eu posso falar um vídeo problemático demais, que foi o último vídeo desse canal. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui, eu fiz um vídeo chamado Mídias Físicas versus Mídia Digital. Eu confesso, fiz de uma maneira bem despretensiosa, bem Despretensiosa porra nenhuma, né? 10 anos de YouTube, Gaveta, caralho. Não, calma. Calma lá também. Você sabe como a internet funciona, porra. leviana também, vou dizer. Eu não esperava que ele fosse gerar muito burburinho. Eu achei que ia ser, sei lá, um vídeo. Lancei Miguel, velho, Miguel. no canal e eu estou oficialmente cancelado em toda a internet. Não me aparece, Niterói! Meto-lhe a porrada! Não é pra tanto, não. O Gaveta é uma pessoa de bom coração. Eu sei que ele às vezes dá umas mancadas do caralho, mas geralmente ele se retrata. Sei lá, a gente soltou num sábado, foi domingo de manhã quando eu olhei. Tipo, ele é meio tiozão nesse sentido aí de não usar IA, sabe, não ligar tanto pro que o artista sofre por conta disso, mas ele é uma pessoa de bom coração, eu sinto isso nele no fundo. Conforme eu fui vendo as mensagens, tirando as mensagens que estavam me xingando, me chamando de desgraçado, idiota, burro, não sei o quê, tinha algumas mensagens com opiniões e argumentos. Importante ponderar, tá? Eu sou humano, eu sou passível de erro também. No meu canal, agora é canal principal, né? Porque isso aqui é um canal de cortes agora. Eu cometo erros às vezes, né? Que nem no vídeo que eu lancei do League of Legends de A a Z, o primeiro vídeo do Atrox, eu cometi um erro de biologia. Veio uma pessoa que é pelo menos entusiasta de biologia me corrigindo nos comentários, claro, eu agradeci. E aí a gente vai evoluindo. A gente erra às vezes. O importante é não errar de forma repetida e crassa. Sobre o assunto que eu falei de mídias físicas e mídias digitais. E eu comecei a notar uma série de problemas. Da pessoa falar um negócio de um lado e eu fico, pode crer, eu não tinha pensado nisso. Eu fiquei um tempão nessa, sabe assim? Caraca, pode crer, eu não pensei no lance, na questão do monopólio. Caraca, pode crer, eu não tinha pensado na preservação do jogo. E eu não tinha pensado, quando eu olhei o vídeo de Algumas coisas eu acho que é difícil não pensar. Preservação, por exemplo, eu acho bem difícil não pensar. Mas, de fato, isso acontece bastante, né? A gente que trabalha com criação de conteúdo, claro, eu não sou metade do youtuber que o Gaveta a gente tem muito isso de desenvolver uma tese pra falar de uma coisa, né? Eu faço uma tese pra cada vídeo curto que eu faço, por exemplo, e nessa tese, geralmente, diferente de uma tese de que a gente vai passar por uma banca de faculdade, o que for, a gente acaba não criando uma síntese, a gente não mostra isso pra outra pessoa. A gente acaba não conseguindo aprofundar
o nosso conteúdo. É lógico que eu, pelo menos, eu tento confrontar o meu conteúdo, eu tento falar: "Poxa, será que isso aqui tá certo?" Mas é uma coisa que às vezes realmente é complicada, porque nós somos um indivíduo só. A gente não consegue fazer uma coisa e ficar se contestando em todos os nossos próprios argumentos. É por isso que é tão legal ter a visão de mundo de outras pessoas. É por isso que quando eu faço um vídeo e eu recebo uma enxurrada de comentário argumentando alguma coisa que eu falei contra mim, né, tentando me mostrar outro lado, eu abraço isso, eu dialogo com a pessoa, eu converso com quem traz essas coisas nos comentários, porque isso de fato molda meu caráter, me melhora como pessoa, e eu gosto disso. Volta, eu falei, nossa, mas eu falei muita besteira. Ah, jura? Estou aqui assumindo que eu fui burro e falei muita besteira. Não por pressão popular, mas porque eu fiz o que eu deveria ter feito antes de ter gravado esse tema, que é ter ouvido um pouco mais das pessoas dentro da área gamer. Sério? Que é o que eu estou fazendo nesse vídeo. Eu quero expandir a discussão. Eu conversei com o Ricardo do canal Nautilus e o Coelho, né, do Coelho do Japão, Como o pra eles me Coelho. darem uma perspectiva. O Ricardo tá mais acostumado com PC e Sony, o Coelho mais com Nintendo. E foi ouvindo opiniões dos outros em que eu cheguei a várias conclusões. Tem coisas no vídeo anterior que eu aprendi que estão muito erradas, mas tem uma que é principal. Eu quero começar isso daqui já falando. Eu não vi o problema do monopólio da Sony. Se o jogo sai pela Sony, Cara, a gente sabe que o monopólio da Sony é uma parada que eles vão continuar mantendo. Eles não parecem ter pretensão nenhuma de abrir o console deles. Diferente da Microsoft, que agora tá com todo esse lance de integrar melhor os jogos da Xbox no PC, de ter os consoles portáteis, né? De aceitar outras lojas no Xbox futuramente. A Sony não parece ter pretensão nenhuma com isso. E agora, tirando a mídia física, o controle fica totalmente na mão deles. só digital, ele só sai na Sony. Ela pode botar o preço que ela quiser, ela pode tirar o jogo a hora que ela quiser e você simplesmente vai perder os jogos. E eu acho que Ou seja, aquilo que a gente está falando, né? isso daí é um grande problema, né, cara? Especialmente quando a gente tá falando da Sony. Porque se tu pega meio pro público brasileiro, Gaveta, eu acho que um bom exemplo aí, quando você fala de preço, né? Quando tem os valores lá, no fundo, o que a galera quer, muitas das vezes, é o mais barato, é ter acesso a isso. É onde mais, pra mim, pega. Porque eu trabalho constantemente com a parte de ajudar as pessoas a terem acesso mais barato aos jogos. Porque hoje, os produtos mais baratos que a gente consegue comprar são justamente por causa da mídia física, não por causa da mídia digital. Os lojistas Isso é verdade. O varejista ele tem um enorme papel na questão dos preços, porque tem todo aquele lance de estoque, né? O varejista ele faz um acordo com a desenvolvedora, ele compra os jogos com a desenvolvedora, e aí, em um dado momento, talvez ele queira queimar esse estoque, talvez ele queira colocar coisa nova na prateleira, porque ele tem a questão física, né? Não é uma chave que não tem espaço físico, não tem peso no mundo. De fato, uma caixa que vai ocupar espaço no armazém. O lojista, o varejista, ele às vezes vai querer se livrar disso para renovar o estoque, talvez porque não esteja vendendo, talvez simplesmente porque tenha coisas novas que vão vender mais. E aí ele pega esse estoque dele que tá imenso, guardado, pegando poeira lá no fundo, e simplesmente fala: vou fazer uma queima, vou vender isso aqui a 40% do preço. E o jogador fica feliz, porque ele tem opção de comprar. conseguem descontos, os marketplaces, né? A gente faz isso diariamente lá nos grupos de promoção, encontra cupons, etc. E no próprio lançamento a gente já consegue pagar mais barato do que o digital. O meu erro foi ter comparado A própria mídia física do GTA 6, que não é exatamente mídia física, né? É só uma caixa com um código dentro, ela veio mais barata do que a digital na Amazon, se eu não me engano. sei lá, streaming de música, streaming de filme, pegar o game e botar no mesmo balaio e eu vi que não funciona. Porque assim, quando eu falo de um streaming de filme, eu quero ver um filme, o filme tá na Netflix, a Netflix tira o filme, ele pode estar disponível em outro lugar. Ele tá Aquilo que eu falei no outro vídeo, às vezes simplesmente não está. Às vezes certo filme, certa série, certa novela simplesmente desaparece do cenário. Você não acha em nenhum lugar que não seja pirataria. pode estar disponível no Prime Video, no HBO, sei lá o quê, ou pode até estar disponível na mídia física. Tem um jogo que você conhece com certeza, se chama Horizon Chase, é um jogo brasileiro. Caramba, eu acho que eu coloquei o Horizon Chase numa parte em que eu falo que tem jogos incríveis que flopam e saem do ar. Eu acho que eu coloquei o Horizon Chase, não porque ele flopou, tá? Mas eu coloquei ele no vídeo, eu coloquei a capa dele no meu vídeo passado. Porque o Horizon Chase 2 lançou e a desenvolvedora simplesmente falou: não, vou tirar o Horizon Chase 1 do ar.
no estilo de Top Sim. Gear. Maravilhoso Sim, esse adoro. jogo. Eles removeram. Esse jogo Sério? ele lost media hoje em dia. Eles removeram das lojas, você não consegue comprar mais. As únicas Caraca. formas de você comprar esse jogo atualmente são as mídias físicas que sobraram no mercado, cara. Então, a Sony ter o monopólio de um jogo, podendo botar o preço que ela quiser, botar ou tirar ele online quando ela quiser, não tem nada a ver com streaming de filme no Netflix, essas coisas. Foi uma comparação louca. Mas dá pra entender que rolou uma confusão ali, igual quando a gente tá conversando sobre coisas no geral e às vezes a gente pega as referências que a gente tem pra entender outras coisas. A Netflix, o Spotify e tal, eles surgem de uma maneira muito diferente, porque o que eu sinto que o que a PlayStation tá fazendo aqui é usar o ecossistema deles pra tomar vantagem dos consumidores. Enquanto que me parece que na casa da Netflix e do Spotify, houve inclusive uma queda enorme na pirataria justamente por vantagem. Exato, Netflix e Spotify melhoraram a qualidade de acesso. Isso da Sony é putamente pra... putamente é foda. É puramente pra aumentar o controle, então há uma certa diferença. É a mesma questão da inteligência artificial. O pessoal fala muito que, não, mas isso aí é uma coisa que veio pra ficar, né? A inteligência artificial, eventualmente todo mundo vai usar. Só que não é. Compara com a chegada da internet, por exemplo. Na chegada da internet, a gente tinha pessoas que resistiam a ela? Tinha, claro que tinha. Mas, ao mesmo tempo, tinham pessoas que acreditavam que aquilo era o futuro de verdade. Enquanto a inteligência artificial, embora tenha, sim, algumas pessoas que acreditam piamente que é o futuro e que algum dia ela vai superar as qualidades humanas, o que honestamente não vai, embora tenha esse pessoal um pouco mais lelé da cuca, a gente sabe que ela no fundo não é assim, porque as empresas precisam empurrar ela para você usar. Não tem, cara, é inacreditável que a Microsoft, por exemplo, empurrava tanto a inteligência artificial deles, o Copilot, que teve que vir assim, o público teve que escrachar na cara da Microsoft que eles não queriam mais. Só depois de muitos e muitos meses de reclamação, a Microsoft entendeu que ela não ia ganhar nada colocando o Copilot em tudo quanto é lugar. Que eles tinham que fazer isso de forma mais natural, porque simplesmente as pessoas não funcionam dessa forma. E a inteligência artificial, claro, como uma coisa que precisa ser divulgada e empurrada goela abaixo em tudo quanto é canto, ela não funciona por natureza, né? É totalmente diferente de como foi a mudança da internet, a mudança para os smartphones, esse tipo de coisa. Usaram esse sistema, parece meio que um oposto, assim, pelo menos pra mim, sabe? Se você pensar que a Netflix ela pode tirar um conteúdo, que seja um conteúdo autoral, sei lá, Stranger Things. De repente a Netflix ela pode tirar o Stranger Things do catálogo, o que é ruim, você assinou. Mas ainda que você tenha feito isso, é diferente dos games, porque você comprou o acesso ao Netflix. Se você não comprou o Stranger Things no jogo, você comprou o jogo. Então quando eles tiram o jogo do ar, você Excelente adição dele, tá? Eu não tinha pensado nisso. perde uma coisa que você comprou. Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! Isso me soa legalmente errado. Com essa mudança da Sony, e isso não tô falando de Brasil não, tô falando mundialmente, tá? Tá tendo muita discussão sobre a palavra comprar. Você pode chamar de comprar um jogo se ele não existe uma mídia física, se você tá só vendendo a licença. Então eles querem mudar a nomenclatura do que vai estar escrito na PlayStation Store, entendeu? Excelente. Lá fora. E é excelente, é por isso que eu acho que essa discussão, cara, é importante as Excelente. pessoas estarem envolvidas nessa conversa e entenderem mais a fundo e Querendo ou não, é meio que um aluguel por tempo indeterminado, né? Você paga um valor e você, na teoria, tem até o fim da sua vida, mas na prática, às vezes, o tempo é bem inferior. mais pessoas estarem falando sobre isso, pra dar força a isso. Porque a empresa não vai querer mudar aquela palavra. Você não vai querer colocar aquilo que vai diminuir muito as suas vendas, porque é psicológico, cara. Você comprar, você acha que é seu. Se te mudar a palavra ali pra licenciar aquele jogo, muita gente não vai querer fazer aquilo. Quando você tem uma mídia digital, o seu poder de revenda é zero. Nossa, eu tenho 700 jogos digitais. Dane-se, é só seu. Você não pode revender nada. E tem Seu. Se fosse seu, você poderia revender, né? Tipo, nem é seu, na verdade, é uma propriedade emprestada pela Sony pra você. todo um mercado de revenda de jogos, né? Por mais antigos que eles sejam, você tem como tirar um proveito de algo que você comprou. Quando é digital, você compra e esse dinheiro morreu ali. Não dá pra desprezar isso. Hoje, se você vai, por exemplo, pro Japão, ou se você vai em lojas de games nos Estados Unidos, aquelas bem raiz mesmo, cara, você vai conseguir pegar produtos que numa loja normal você vai pagar 70, 60, 50, 40 dólares, você consegue comprar às vezes por 8, por 5. Esse ano lá no Japão eu consegui comprar por 8 dólares. Eu
até fiz um post no meu Twitter aqui onde eu falei sobre isso. Caramba. Paguei baratinho, cara, e eu comprei a versão japonesa Entendi. dela. Então tem todo esse aspecto econômico que eu acho, cara, muito importante da mídia física. Eu não sei se você viu, o PlayStation, em um passo inédito, ninguém nunca fez isso, vem testando com preços dinâmicos. Você viu sobre isso, não? É mais ou menos assim, de acordo com o que eu busco ou o que eu jogo, ele vai O preço vai variando de jogador pra jogador. Se eu não me engano, isso é uma prática. Eu não sou jurista, né? Eu não vou conseguir falar com propriedade se é ilegal ou não no Brasil. Eu sei que aumentar o preço pra algum jogador é ilegal, mas eu não sei se reduzir o preço pra certos jogadores é aqui no Brasil. Se você souber, deixa aí nos comentários, tá? Porque realmente eu não vou ter essa capacidade. me oferecer um preço e pra você outro. Então, sei lá, eu tenho mais tendência... Tô dando um exemplo aqui, tá? Eu joguei muito GTA. Então ele olha pra mim e fala assim, pô, esse cara aí tem grande chance de comprar GTA 6. Aí daqui um ano, ele quer muito que eu compre, ele põe uma promoção pra mim de 80%. Você nunca jogou GTA. Ele bota pra você uma promoção de 95%. Toma aqui, vai. Então, um preço pra mim, outro preço pra você. E aí, quando a Sony alcança esse monopólio, e não tem nenhuma opção fora da loja deles pra você comprar, como o mercado de usado e físico, estão livres pra fazer isso. Deixa eu botar um pouco vocês na minha cabeça. Todo o papo que eu falei sobre acumuladores, sobre esse lance de acumuladores, também tá sendo meio errado, mas Esse foi o argumento que eu mais me irritei no vídeo dele, de verdade. Não tem nada a ver com acumular. eu acho que tem um ponto que algumas pessoas entenderam. É aquele lance assim, se eu falar pra você a frase, a sociedade que nós temos hoje em dia estimula o consumo desenfreado. Pessoas consomem coisas que nem precisam. E nós somos constantemente estimulados a consumir cada vez mais. Tá errada essa frase? Tá entendendo assim? Não tá A frase não está errada, mas o princípio... Quer dizer, embora o princípio não esteja errado, o molde a qual você aplicou ele está. errada essa frase. A minha cabeça tava aí. Só que eu misturei esse pensamento que eu devia ter falado isso daqui num vídeo separado com uma polêmica que tá rolando dos games, que é um outro lado. É tipo, eu fui fazer um vídeo sobre religião e eu comecei a explicar com política. Não, eu não podia ter misturado esses dois assuntos. O meu problema com o Pior que no nosso contexto socioeconômico, política e religião quase sempre andam de mãos juntas, né? Inclusive, é uma das razões pelas quais o nosso país é tão atrasado. vídeo ali, Gaveta, foi que muitas das coisas que você fala, na minha opinião, vem do ângulo errado. No sentido de... Eu não tô falando que é mentira o que você falou. Quando você fala lá, pô, aí a galera acumula... E é porque, tipo, tem tantas outras questões ao redor do ângulo oposto. Tipo assim, vamos parar de olhar aqui pra suas tendências de consumo, você, Gaveta, como você prefere, que é Mas justo. eu não posso matar todas as outras preferências só porque eu prefiro de uma coisa. É meio isso, sabe? E aí, tipo... Eu sei. Teve gente que ficou falando mal do lance dos acumuladores. É quase uma doença. Tem um acumulador crônico. A nossa ilustração do vídeo também não ajudou o assunto. Mas eu tava me referindo, na verdade, a mais isso, assim, do consumo desenfreado. Mas eu entendo que esse assunto, ele era muito inadequado para um momento que eu estou tentando salvar a mídia física e ela vai preservar jogos. Eu não devia ter misturado esses dois assuntos aí. Eu acabo achando que outro ponto importante aí também é o lance da preservação, que eu tenho certeza que você tem pleno conhecimento e sabe a importância disso e o quão difícil é também, né? Então, Eu achei legal que ele falou que ele tem certeza que o Gaveta tem pleno conhecimento, porque o Gaveta no começo do vídeo havia dito que nem tinha pensado na questão. O que eu acho muito difícil. A preservação é tipo o primeiro tópico quando se fala do fim da mídia física. Mas o primeiro tópico, ele não é desinformado nesse nível. tipo, tá rolando aí, tá bem forte, foi inclusive um movimento que começou de um youtuber, o Stop Killing Games, né? Essa campanha do Stop Killing Games é muito legal. Que depois dessa polêmica toda eu fui me informar e faz todo sentido. Faz todo sentido. Lendo aqui no site deles, tá vendo aqui, ó? Preservação. Jogos são arte. Eu concordo 100%. Jogos são uma expressão de arte. E você deixar a cargo de uma empresa uma decisão dessa, a Sony ter o monopólio dos jogos, você bota pra uma empresa decidir uma coisa que deveria ser uma herança cultural. Certo? Certo. Eu parei pra pensar isso no outro vídeo? Não parei pra pensar nisso no outro vídeo. Direito do consumidor. Se eles decidem É aquilo. Ele devia ter parado pra pensar, mas agora já foi também, né? tirar o jogo do ar, não interessa. O jogo é teu. No mesmo instante em que a Sony anuncia o fim da mídia física, ela anuncia também o fim dos servidores da loja da PSN, do PS3 e do PS Verdade. Vita. E, pô, a gente tem várias coisas, cara. Aqui me vem à cabeça um jogo que eu sei que eu gosto muito. Não sei se o pessoal aí vai lembrar, mas tem um jogo chamado Tokyo Jungle, que foi lançado só pra PlayStation, só tá na PSN. Não existe nenhum esforço por parte da PSN em falar, pô, a gente vai fechar essa loja, mas sabe esses jogos que só tinham no PS3? Não, a gente
gente vai mover, você vai poder comprar, não existe, então sumiu, você não tem mais acesso a isso. Sim, é inclusive uma das razões pelas quais as pessoas pedem tanto retrocompatibilidade nos consoles novos, é justamente por conta disso especificamente. A gente sabe que as empresas, com o tempo, elas fecham as lojas dos consoles antigos, né? Tem ai, o correto mesmo seria que você fechar a loja, ok, vai fechar a possibilidade de comprar os jogos, mas não encerrar as atividades dos servidores que permitem que a pessoa que já tem aquele console, por exemplo, tenho um Nintendo 3DS ou tenho um PS3, né, que como vai encerrar aí, se eu já tenho o jogo comprado na minha loja, que eu possa baixar ele perfeitamente bem, sabe? Não tem porquê você impedir o download da pessoa. Se você quiser encerrar a loja, beleza, mas a biblioteca não pode ser simplesmente deletada. Isso, inclusive, se não me engano, tá rolando uma discussão aqui no Brasil sobre isso, né? De que acho que a Erika Hilton propôs um projeto de lei, algo do tipo, que caso o fim da mídia física acontecesse, uma das coisas que a Sony teria que fazer seria justamente ou reembolsar o valor integral dos jogos que a pessoa perder o acesso, ou se for um jogo online, ceder os os direitos dos servidores, né, dos arquivos para alguém manter, alguma coisa assim. Não vou lembrar de cabeça agora não, gente. Agora tá muito mais claro pra mim. Você ter o jogo somente online, ele nunca pode ser de fato seu, porque se um dia o serviço sai do ar, você nunca mais tem acesso a ele. Ela pode tirar um jogo do ar porque ela acha que tá velho, e o velho, ela decide, daqui a 2 anos o jogo saiu do ar. Ou ela pode tirar do ar por um direito autoral. Só um minutinho, deixa eu só ligar uma luz aqui. Eu acabei de lembrar que eu tenho uma luz no cenário, olha que legal. Tem uma música de um artista X no jogo, nós perdemos o direito dela, agora o jogo sai do ar, você nunca mais vai ver o jogo e acabou. E a mídia física impede isso. Um exemplo recente, por exemplo, foi como a Rockstar mexeu nos dados de GTA 4, então, por exemplo, as músicas que você lembra de ouvir, você não pode ouvir de novo, se você entrar no GTA hoje em dia, porque eles atualizaram e eles removeram. Então a gente tem jogos como de Transformer, Tartaruga Ninja, Senhor dos Anéis, foram todos removidos. Caralho, eu não sabia disso, E a loja velho. nunca. Deixa eu ouvir isso de novo. Peraí, a rádio do jogo mudou? Por exemplo, foi como a Rockstar mexeu nos dados de GTA 4, então, por exemplo, as músicas que você lembra de Entendi. São músicas cujas quais eles certamente perderam a licença, o direito de uso no jogo. ouvir, você não pode ouvir de novo, se você entrar no GTA hoje em dia, porque eles atualizaram e eles removeram. Então a gente tem jogos como de Transformer, Tartaruga Ninja, Senhor dos Anéis, foram todos removidos da loja e nunca mais voltaram, por conta dessa questão de licenciamento. Eu passei por uma coisa parecida, foi com o Super Meat Boy. Que o Super Meat Boy ele foi lançado e depois, quando, não sei se ele foi pro PlayStation, não sei pra qual foi, mudaram a música. Mas eu tenho o original, onde eu joguei, se eu quiser ouvir a música original, sabe? E o problema do monopólio da Sony é, você não vai ter original, você não tem opção. Agora eu vejo o problema disso. Se eu bem me lembro, no vídeo você comenta, tipo, mesmo hoje a mídia física você tem que colocar lá, instalar, ou então tem update, mas, cara, mesmo isso não é o ideal, mas a gente enxerga como mesmo isso tem seus pontos positivos. Eu acho que um bom exemplo que me vem à cabeça preservação e do Destiny, por exemplo, em que o Peter Dinklage, lá, o do Game of Thrones, ele fazia a voz de um dos personagens principais que te acompanham no jogo. We may want to move back. E ele foi completamente removido. We may want to move back. Então hoje você só consegue acessar isso no CD. That wizard. Destiny, inclusive... Oi, Lex. Lex é um amigo meu que gosta muito desse jogo. O que acontece? Destiny, inclusive, tá caminhando pra um possível fim, né? Infelizmente, a gente sabe que é possível. E como a Band, a empresa por trás do jogo, tá nas mãos da Sony, se o fim da mídia física realmente acontecer, eu espero que a lei que eu citei agora há pouco seja aprovada aqui no Brasil. Seria muito bom ver as pessoas conseguindo manter esse jogo vivo. Se algum dia ele morrer, é provável que ele morra, né? Infelizmente é o que acontece com os jogos quando eles chegam no nível que chegou o Destiny 2. Came from the moon. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui, porque ficou parecendo que eu sou
um inimigo da mídia física. Na verdade, isso vem muito de uma escolha muito errada de título que tem nesse vídeo. Quando o pessoal pega um print com aquele título e posta no Twitter, imediatamente vai ter um monte de gente que nunca vai assistir o vídeo e vai ficar revoltado. Tanto que eu não sei se foi o teste A/B, né? Porque o YouTube ele permite que você coloque até 4 títulos, né? Isso, claro, só é disponível para canais verificados do YouTube, tá? Você pode colocar até 4 títulos diferentes e a plataforma vai distribuir o título que foi mais eficiente. Pode ter sido isso, porque eu vi pelo menos 3 títulos diferentes no vídeo do Gaveta, ou ele foi lá e foi mudando manualmente, não sei. Pra informação, esse vídeo teve 3 títulos. O YouTube tá aí, ó. ele tem uma ferramenta de teste de títulos. A gente fez teste com 3 títulos. A ferramenta ela vai vendo assim, conforme o título vai engajando, ele vai entregando mais. E o título que mais engajou de longe foi o título sensacionalista que fala já Foi tão de longe tarde. assim, né? Eu nem concordo com essa porra desse título. Eu não concordo. Acho que a gente em grupo aqui, Gaveta Filme, vamos botar o título, sabe assim, eu não tava dando muito crédito pra esse vídeo. Eu falei, título sensacionalista. Eu vi, falei, tá, vai. E, tipo, perdão pelo título sensacionalista horrível. Eu tenho o meu Super Nintendo até hoje. Eu não vou vender nunca. Tenho cartuchos, tenho jogos, tenho DVD, Blu-ray. É um outro assunto que eu acho que... Eu sei que não é, mas esse eu tenho meu Super Nintendo até hoje, ele deu uma vibe de quem me conhece sabe. Ficou um pouco diluído, minha culpa, tá? Eu falei como comunicador. Ficou diluído que, assim, eu sou contra o consumo desenfreado. Você tem que comprar coisas que você sequer, às vezes, vai jogar. É só o FOMO, né? Fear of Missing Out. Eu misturei esse conceito com o fato de você ter coisas que você realmente valoriza. E eu acho, sim, que você tem que ter coisas que você realmente valoriza. Ou então você realmente gosta só de jogos e eu quero ter 1 milhão de jogos, o problema é teu. Eu tenho várias guitarras. Preciso de todas? No meu coração, eu preciso. No meu coração, eu preciso. Eu entendo o pensamento, sabe? Assim, eu acho que o vídeo antigo, ele foi tão ruim que até isso ele distorceu, porque eu nem penso dessa forma. Eu fico, caraca, eu passei uma mensagem muito errada. Eu sinto que Gaveta Desculpa interromper o vídeo por uma coisa completamente nada a ver. Por favor, sobe um pouquinho o áudio do vídeo aqui. Se você jogou Life is Strange, repara se isso aqui não é um som do Life is Strange. Eu tenho várias guitarras. Preciso de todas? No meu coração, eu preciso. Agora. No meu coração, eu preciso. Eu entendo o pensamento, sabe? Assim, eu acho que o vídeo antigo, ele foi tão ruim que até isso ele distorceu, porque eu nem penso dessa forma. Eu fico, caraca, eu passei uma mensagem muito errada. Eu sinto Não que sei se- Gaveta Não sei se é, mas parece muito. Foi mal interromper. as pessoas se lembram muito mais, as pessoas têm afeto também com a coisa física, tá ligado? Tipo assim, elas se lembram mais de quando elas receberam um jogo de presente da mãe, do pai, do amigo, do que um cartão de R$500. E a mídia física, ela ainda tem um pouco da parte lúdica, que também é muito legal, né? Daquele mundo digital, mas que existe, que não é só aquela coisa totalmente na Sim. nuvem, né, cara? Quero rebater outra coisa do vídeo anterior, quando a gente fala que a mídia física, ela não vende tanto quanto a mídia digital, mas ela vende. Eu vi os números. Ela vende o suficiente para justificar a existência da mídia física, da produção da mídia física. Se eles estão acabando com a mídia física, não é porque ela deu zero lucro, é para aumentar o lucro das grandes empresas. É simples assim. Não é para beneficiar a gente, definitivamente. É uma coisa que eu entendo mais claramente agora. Porque, meu amigo, se o seu argumento é, cara, a gente não tá lucrando tanto, mentira! Tá difícil. Mentiroso! Mas uma mídia física mais cara, mas pelo menos tá lá. É bom? Não é bom. Muita gente vai reclamar. Mas sei lá, de repente faz uma mídia física com extras. Vem um livrinho, uma arte especial. Não sei. Pelo menos faça de um jeito que possa ser mais caro, mas não tire do público a opção de ter essa mídia física. Mas pelo que eu tô vendo, estudando e vendo o que as pessoas estão falando, Essa é a parte mais importante em tudo quando se trata de grandes corporações. Lute pela tua possibilidade, pelo teu direito de ter opções. Porque enquanto existe opção, enquanto existe concorrência, essas empresas vão lutar entre si para ter o teu dinheiro, para ter você como cliente. Se não existe concorrência, se só existe uma pessoa no comando de tudo, ela não tá nem aí mais em disputar a sua atenção, porque ela sabe que vai ter de um jeito ou de outro. E aí que começa os preços abusivos, e aí que começa o controle em cima de ti, e por aí vai. eles não vão querer fazer isso
por uma simples questão de ter mais lucro. Quando a PlayStation vende no físico, numa loja, um jogo da Sony, tá? Eles levam aproximadamente $45. De 60. De 70. Pegando 70 como base. Eles levam $45. Quando eles vendem no digital, 70. A Sony nessa brincadeira, quando ela vende um jogo digital da EA, da Take-Two, da Ubisoft, a Sony leva 30%. A margem, ela varia, mas a média é essa. A Sony não só leva o dela inteiro, como ela leva 30% das outras desenvolvedoras. E no fundo, é isso que eles querem. Porque isso tá conversando com, pô, beleza, a gente precisa... $70 não tá dando, entendeu? E eu vou falar até mais. Eu falei um lance de jogos antigos, que o jogo... Eu realmente acho que o jogo de PC, ele envelhece mais rápido do que outras mídias. Mas eu confesso que eu comecei a dar uma opinião muito só baseada no meu mundinho, no meu ladinho, quando eu falei disso, que tem muita gente que gosta de jogar jogo antigo. Deixa eu explicar pra vocês. Eu tive uma experiência muito ruim com um jogo antigo. Eu joguei um jogo chamado Slave Zero. Eu adorava. Um jogo de... Eu fui rever no YouTube, ele era bem melhor na minha cabeça, mas eu tinha o CD desse jogo. E eu fui tentar reinstalar ele. Foi um caos. Problema de DirectX, de plugin, de não sei da onde. Eu fiquei tão frustrado que essa frustração me marcou. E eu fiquei com isso. Cara, não dá pra você jogar jogo antigo, a não ser... É aquilo que eu falei. Não funcionou porque você testou em hardware moderno. Você tem sim que recorrer a fóruns, que você tem que recorrer a tutoriais. Você vai ter que baixar DLLs antigas, você vai ter que baixar o DirectX antigo. E tudo bem, é um processo. Uma vez que você fez isso, todos os jogos daquela época vão funcionar. que seja emulado, sabe? Desprezando amargamente o poder de um cartucho. A gente não tem esse problema com cartucho, a gente não tem esse problema até com CDs e DVDs, né? E Blu-ray. Tá vendo? É assim, eu realmente falei errado. Por isso que eu tô nesse vídeo aqui. Eu realmente falei errado. Eu não pensei... 5 segundos pra parar a pensar. Sei lá, eu falei, ninguém vai se animar tanto a jogar o Max Payne. Mesmo que não tenha tanta gente assim, não interessa. Isso não é motivo pra um jogo sumir. Eu fico achando também que essa dificuldade da entendeu? galera de revisitar esses jogos tem muito a ver também com o próprio assunto que a gente tá discutindo aqui, de como esses jogos são mantidos vivos depois de tantos anos, né? Você dá o exemplo do Max Payne, que eu acho justo, eu achei um exemplo justo, mas ao mesmo tempo a gente tem vários contra-exemplos. Sei lá, recentemente saiu Age of Empires 2, e é um dos jogos mais jogados no PC e no Xbox do gênero. Pô, de quando é Age of Empires 2? E tudo que eles fizeram foi trazer esse jogo de volta em HD. O que eu quero dizer com isso? Tudo que eles fizeram foi fazer com que esse jogo seja acessível novamente. Não à toa a gente tem serviços como o do Switch, oferecendo jogos antigos de Super Nintendo, 64, etc., dentro da plataforma deles. São o super Xbox comprados, também tá? tem a retrocompatibilidade de vários clássicos e tal. Eu acho que existe, cara, essa vontade. Eu acho que Eu citei muito o Mario World no último vídeo, e eu torno a citar porque esse é um dos meus jogos favoritos da vida, assim. Claro que eu não tenho um Super Nintendo aqui em casa. Quem tinha um Super Nintendo era a minha irmã, só que acabaram vendendo. Eu queria muito que não tivessem vendido, porque eu gosto muito da ideia de ter um Super Nintendo em casa, mas enfim. Mesmo não tendo, através dos meios extraoficiais, como sempre, eu amo de vez em quando dar uma jogada, porque simplesmente é um jogo muito bom, não tem como. Mas ao mesmo tempo, de maneira geral, quando a gente pensa em acessar esses jogos, a gente pensa naquilo que você falou, caraca, eu vou ter que instalar um mod, caraca, que saco, sabe? Falando sobre esse vídeo em si, cara, dá pra ver que ele foi fruto só de uma grande desinformação minha. Eu não costumo fazer vídeos sem me informar. Eu me informo, eu estudo o assunto que eu vou falar. Mas é evidente que eu saco muito mais de audiovisual do que da indústria de games, né? Ou nada da indústria de games. Eu acho que eu precisava realmente ter uma opinião de uma outra pessoa. Faz muita falta ter um redator comigo, cara. Eu preciso realmente abrir a vaga de redator na Gaveta Filmes, porque por mais que eu tenha a equipe da Gaveta Filmes que faça toda a edição, tal, não sei o quê, e a galera volta meio a dar input, o roteiro dos vídeos e a filmagem, sou eu sozinho. Eu tenho uma ideia, vou falar sobre isso, tá? E eu solto. Eu não tenho ninguém, se é um redator pra falar que, olha, eu vou soltar isso aqui. Ele, que merda. Não, brother. Também faltou estudo, mas acho que faltou muito também eu debater o assunto com pessoas mais da área pra ter uma opinião mais formada. E nessa, teve muita gente achando que eu fiz esse vídeo só de rage bait. Gaveta tá querendo trazer view, fazer um rage, né? Tipo um vídeo falando besteira só pra atrair público. Não. Vou falar uma coisa aqui, abrindo meu coração pra vocês como criador. Assistindo o vídeo eu não senti que foi rage bait em nenhum momento. Ele tava falando bem com uma cara bem séria, tipo assim, com muita convicção, né? Mais de 20 anos. Isso é péssimo pra mim. Eu sei que nós temos vários criadores que vivem de polêmica, mas presta atenção. Normalmente essas pessoas não vendem uma coisa que é muito importante pra mim e pra esse canal, que é credibilidade. As minhas opiniões, as coisas aqui, eu dependo de credibilidade. Esse vídeo, pra mim, foi péssimo por isso. Falou, caraca, Gaveta, mas você furou bolhas. Cara, tem 1 milhão de reacts desse vídeo anterior meu, em tudo quanto é lugar na internet. Mas você chegou em pessoas que você nunca chegaria antes. Sim, eu cheguei nessas pessoas como um completo idiota.
idiota. Só isso. E isso pra mim não é bom, porque eu dei Eu acompanho o Gaveta há muito tempo, cara. Eu sei que ele é muito mais do que isso. É por isso até aquilo que eu falei do bom coração lá no começo do vídeo. uma arranhada na minha credibilidade. E eu vendo credibilidade aqui no canal. Então, pra mim, definitivamente, não foi bom esse vídeo espalhar dessa forma. Foi péssimo. Eu, como fã do canal, Gaveta, eu gosto da tua visão. Eu gosto de ouvir o que você tem pra falar e como você mistura esses assuntos. Eu acho que você se equivocou. Eu pessoalmente gosto da mistura. Inclusive, é o que me faz assistir. É o que me faz, pô, quero ver o Gaveta falando desse jogo. Eu quero porque, pô, o Gaveta tem um entendimento muito maneiro de cinema e tal. Como que ele vai olhar pra isso daqui? Então, pra mim, é interessante, cara. Eu só acho que foi uma salada que, nesse caso, não funcionou. Todo mundo falou que eu tô falando besteira. Deixa eu me informar sobre o assunto, me informei. Falei besteira mesmo. É missão minha de tentar melhorar um pouco isso e tentar informar um pouco mais as pessoas. Porque eu sei o peso que um canal de 1,5 milhão de inscritos tem. Então, se eu falo um negócio que ele ajuda a desinformar, eu não vou ficar em paz com isso, tá? Óbvio que eu tô fazendo contenção de dano também, não, né? Eu vivo disso também. Eu não vou ficar em paz de saber que eu tô passando informação errada, assim como já aconteceu várias vezes no canal. Eu caí numa fake news dos posters da China que eles eram alterados. Eu lembro eu disso. fiz um vídeo retratando isso. Eu já fiz vídeo retratando quando eu falei do Unrecord, que eu achava que era tudo gravado. Eu conversei com o Gavetose. Chamei o Goticose, que era um especialista, e ele foi falar do vídeo. Olha, eu fui ver onde as partes que eu errei. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, do como eu valorizo mudança de opinião, como eu valorizo você aprender com o teu erro. Eu acho Isso é muito importante, né? Tem gente que erra uma vez e vive no erro até o final. O que é uma baita de uma idiotice, né? Vamos ser bem sinceros. Nós, enquanto seres humanos, somos passíveis de erro. Eu falo de design no meu canal, eu não sou um mestre em design. É só uma coisa com a qual eu tenho entusiasmo, com a qual eu trabalhei com design por muito tempo. E, honestamente, eu vou errar às vezes. É até por isso que eu não gosto de chamar meus vídeos de análise. Eu gosto de simplesmente ter aquilo como uma opinião, como o que eu penso de tal personagem, o que eu consigo enxergar na criação dele, entendeu? É lógico que às vezes as pessoas vão discordar de mim, é lógico que às vezes os meus argumentos simplesmente não vão fazer sentido, e aí as pessoas vão me corrigir e eu vou evoluir com isso. E é isso que é importante, buscar a evolução. A gente não pode ficar vivendo numa redoma de vidro isolada, fechada, achando que a gente é desse jeito e vai morrer desse jeito, porque quem não gostar de mim tá errado. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. E sim, as pessoas têm que aceitar você do jeito que você é. Quando se trata de personalidade, claro, desde que você não seja um boçal, né? O que eu sempre falo, é muito importante ter arrogância. A gente precisa ser arrogante em algum nível para ter consciência de si próprio, para ter um lugar no mundo. Mas não é legal ter arrogância além disso, porque é muito chato lidar com uma pessoa verdadeiramente arrogante. E sim, a gente precisa se fazer aceito através de como a gente se veste, através de como a gente se expressa, através do que a gente gosta de fazer, mas a gente precisa também evoluir de acordo com o que as pessoas dão de feedback pra gente. Se a gente fala muita merda num assunto, a gente vai estudar esse assunto, por exemplo. que hoje em dia as pessoas têm muito esse lance, se você falou opinião, você não pode mudar. Se mudou, você é fraco. Meu irmão, cala a boca! Eu acho isso uma tremenda de uma imbecilidade. E de fato é o que eu acabei de falar. Você tem que evoluir com as pessoas, independente do que seja. Claro que, em alguns pontos, você vai estar correto. Tudo bem, de boa. Mas quando você não tá, sempre busca evoluir, porque faz parte do aprendizado enquanto humano. Sabe, eu acho que você tem que estar aberto a opiniões e você possivelmente mudar. É uma pena você passar por tudo isso que tá passando na internet, mas foi bom ter acontecido com um cara igual você, porque essa discussão nova que você tá levantando, eu acho que vai dar força pra trazer informação pra um momento tão importante que eu sempre defendo, que os fãs, cara, eles têm que defender o seu próprio lado. Por mais que a gente vai ser o ponto mais fraco, a gente não tem tanto poder sobre o que a corporação vai fazer, a gente tem que ser bastante vocal sobre as partes que são importantes pra nós, como consumidor, como fãs, porque existem muitas engrenagens da indústria. Tudo bem que a corporação lá longe, talvez não ouça o fã aqui, mas a loja que tá vendendo os produtos aqui, ela consegue negociar com a distribuidora que tá vendendo ali, e a distribuidora consegue negociar com a acima que tá ali, e existe um jeito de não se perder tanto assim, sabe? E eu acho que esse seu vídeo vai estourar, assim, muito a informação das pessoas se movimentarem em relação a melhorias nesse sentido, sabe? Eu posso até preferir, de vez em quando, uma mídia digital. Não prefiro sempre não, tá? Depende do que for. Mas por mais que muitas pessoas gostem da mídia digital,
Tirar a opção de você ter uma mídia física é um tiro no pé. Pro mercado, pra todo mundo. E como amante do heavy metal, eu não vou também querer que a minoria suma. E nem a minoria, se você olhar os números. É só ganância mesmo. O lance do desaparecimento da mídia física vai... Mídia física não é coisa de minoria, não, gente. Se não me engano, é tipo 40%, 30% da compra total das coisas. Não é uma balança muito pra mídia digital, não. Inclusive depende de cada console, né? fazer justamente isso com jogos, às vezes que as pessoas que não sejam tão populares, um jogo pequeno, um jogo indie, ou um jogo que já está muito defasado com a tecnologia. A existência da mídia física previne que esses jogos sumam para frente. Eu entendo isso de uma forma muito clara agora. Assim como eu quero que vocês entendam que o vídeo anterior, ele foi feito de uma perspectiva, de um ângulo só. Foi um ângulo limitado de um cara do audiovisual, olhei um caminho e falei dele sem pensar nas consequências. Por isso que eu acho que o vídeo, ele pode atrapalhar, e por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. E eu sei que deve ter gente pensando assim, tá, Gaveta, mas se o vídeo tá passando uma mensagem errada assim, você não acha que tem que deletar aquele vídeo? Eu não É óbvio. acho que eu tenho que deletar esse vídeo. Porque, nem só por uma questão de dar a cara a tapa, mas se ele fosse um discurso de ódio, se eu tivesse feito um discurso de ódio, alguma coisa assim, eu tiraria. Meu pensamento quanto a isso é o seguinte: deletar o vídeo é uma forma de não se alastrar. Mas no momento em que a gente tá agora, o vídeo já não vai repercutir com a força da opinião dele mais também. Deixar o vídeo no ar, na verdade, é ruim pra ele, honestamente. Como já aconteceu no canal, né? Uma polêmica. Perdão, é ruim no sentido de que alguma pessoa assistir e vá passar a odiar ele daqui pra frente, mas bom pra ele no sentido de que ele tá tendo a coragem de admitir os erros. Alguma coisa assim, eu tiraria. Como já aconteceu no canal, né? Uma polêmica que todo um lance do termo de helicóptero de combate que eu cortei do vídeo. Foi um assunto longo, mas quando eu falo de alguma coisa nesse sentido que é nociva, eu corto. Nesse caso, eu acho que teve muita gente que concordou com o vídeo. Não teve muita gente. Esse negócio de helicóptero de combate, eu imagino que tenha sido uma possível transfobia, porque a gente sabe que o pessoal de núcleo incel tem essa piada, né, de que você é Elu, eu sou um helicóptero de combate. Eita, o que tá acontecendo na minha imagem? Voltou normal. Pouca gente concordou com o vídeo. Mas eu acho legal deixar a minha opinião ali. Primeiro pra esse vídeo aqui fazer sentido. Segundo pra vocês verem o desenvolvimento do pensamento que eu tive. Primeiro como eu pensava, ouvi a opinião das pessoas, ouvi pessoas do mercado. Agora eu estou pensando diferente. Assim como eu não quero apagar também. O jogo é horrível, então ele tem que deixar de existir? Não. O vídeo é horrível, ele tem que deixar de existir? Não. A gente usou ele aqui, faz um review do caos dele, faz alguma coisa assim. Eu sei que as pessoas estão zoando, fiquem à vontade. Mas eu acho importante mostrar evolução. E eu quero mostrar que não é problema você aprender e a gente mudar de opinião. Vou deixar na descrição desse vídeo o link pro Stop Killing Games. Eu acho que, não sei se tem em português, acho que só em inglês. O link aqui dos meus convidados também tá aqui na descrição do vídeo. Canal Nautilus é um canal que fala sobre games. Excelente canal. Coelho no Japão, pô. O Coelho já é bem conhecido na internet também. Excelente, mas pro lado da Nintendo. Essa não foi a primeira vez que eu errei no canal. Sinto dizer, provavelmente não vai ser a última. Isso, muito bem. Primeiro passo é admitir. Eu não vou me sentir tão... Acontece, a gente é humano, né? Tipo, inclusive acho que eu vou deixar o vídeo dos três também aqui na descrição desse vídeo, né? Claro, é um react. Eu sou meio contra o react por conta de que tem muita gente que simplesmente só reage sem adicionar nada, né? Eu tento adicionar alguma coisa, pelo menos. Vou deixar o link dos três aqui embaixo, porque eu acho uma sacanagem não deixar. Eu tô culpado por isso, porque assim, todo mundo fala besteira em algum momento? Sim. O problema é que eu filmo as minhas besteiras, né? Eu acho que o lance é você tentar acertar o discurso e tentar passar uma informação um pouco mais acertada para as pessoas, que é o que eu tento fazer aqui no canal. É o que eu posso prometer para as pessoas. E comprometer a passar a informação certa na medida do possível das pessoas. Mas ainda não tô na zoeira como a gente gosta aqui no canal. Beijo bem forte na sua bundinha. Faz assim, Gaveta, qualquer coisa, eu te chamo pra você fazer uma dancinha do Super Mario comigo, que daí todo mundo vai ficar feliz. Com o cartucho na mão. Com o cartuchinho na mão, exatamente. No fim, pelo menos ele se redimiu, né? Eu já esperava isso do Gaveta. Ele é uma pessoa boa, no fundo. Ele tem uns takes meio tortos, às vezes mesmo, né? Mas no fundo ele é uma boa pessoa. Ele evolui com os erros dele e isso já não é de hoje. Fico feliz pela retratação. Eu espero que a gente consiga impedir o fim da mídia física. E se não conseguir, pelo menos que a gente consiga remediar isso com algumas leis que vão melhorar a vida dos consumidores, né? No mais, eu acho que é isso. Eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado a todos os membros do canal, tá? Eu vou deixar o nome dos membros do canal aqui embaixo. E eu vejo você na próxima. Eu imagino que esse canal de cortes aqui é uma coisa nova, tá? Se inscreva nele, porque é um canal recente, bem recente mesmo. Eu acredito que ele vai ter mais vídeos com o passar do tempo. De tudo isso, tchau.